O ateu moderno se orgulha de sua lógica implacável. Alguns vão repelir dogmas, outros vão rejeitar qualquer noção de providência, e alguns, que na minha visão é a maioria, se declara um seguidor intransigente do empirismo. Tudo que não pode ser medido, testado e reproduzido está relegado ao campo da superstição e, portanto, não deve ser levado a sério. Contudo, quando observamos esse mesmo ateu diante de seu segundo casamento, nós iremos perceber algo curioso. Preste atenção, o homem que exige provas empíricas para tudo aquilo que não compreende está agora depositando a sua confiança, ou melhor, a sua própria fé, em um tipo de evento cujas suas probabilidades de sucesso são menores do que o primeiro, e ainda assim ele acredita que dessa vez será diferente. Essa postura, quando analisada à luz da própria lógica que ele diz seguir, faz do ateu neuromágico um casamenteiro, um sujeito mais contraditório do que qualquer teísta que ele critica. Então hoje, através de uma lógica extensa, irei expor esse paradoxo através de um raciocínio lógico e implacável. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então hoje o canal Lógica na Mente vai desmontar totalmente o raciocínio do neuromágico, que hoje nós iremos apelidar como o ateu casamenteiro. Primeiramente, nós precisamos entender que o ateu ele vai afirmar que tudo é resultado do acaso e da evolução, sem qualquer ordem intencional ou propósito transcendente. O ateu também ele afirma que os casamentos são apenas contratos sociais moldados pela biologia, e que a monogamia não passa de um artifício evolucionário e cultural, não sendo um valor intrínseco na natureza humana. No entanto, ao entrar em um segundo casamento, o neuromágico contradiz essas premissas, pois age como se houvesse algo além da biologia e das estatísticas. Se a biologia é a única forma motriz do comportamento humano, então ele deveria se entregar ao modelo evolucionário mais eficiente. A reprodução sem compromisso, a busca por diversidade genética, o abandono da noção arcaica de fidelidade. Mas não, ele vai se apegar a um rito social, a um conceito de compromisso que supostamente não tem base em sua própria cosmovisão. Então assim ele vai contradizer de forma mais grave do que aquele que acredita em um criador. O religioso, pelo menos, tem uma base transcendente para justificar a sua fé ou a sua crença no casamento. O ateu, por outro lado, precisa ignorar a própria lógica para se casar novamente. Preste atenção. Se o ateu realmente fosse coerente, não deveria acreditar no amor como algo além de um truque químico da evolução. Porém, ele próprio gosta de dizer que o amor é apenas uma reação neuroquímica, um conjunto de impulsos elétricos no cérebro que estimulam o comportamento social. O casamento é um resquício cultural, então, de necessidade humana e de uma estabilidade social, e não tem nenhum valor objetivo. O compromisso romântico é uma ilusão reforçada pela sociedade, sem base biológica imutável. Ué, uma boa pergunta para se fazer. Se tudo isso é verdade, então por que o neuromágico se casaria novamente? Se ele fosse um cientista radicalmente cético, teria que concluir que seus fracassos matrimoniais anterior não foi um erro, mas sim uma confirmação de que o casamento é uma construção falha. Porém, ele persiste, ele acredita. Seu segundo casamento vai revelar então que ele não vive de acordo com o que prega. Ele pode até zombar da fé alheia, mas na prática está exercendo um dogma próprio. Um dogma onde o amor e o compromisso, mesmo sem fundamento objetivo, merecem uma segunda chance. Outro ponto que revela a fé irracional do ateu neuromágico casamenteiro é a sua completa indiferença às estatísticas. Sabemos que 50% dos primeiros casamentos terminam em divórcio. Mais ou menos entre 60% a 70% dos segundos casamentos também falham. Se ele é um homem de razão, deveria olhar para esses números e dizer: é verdade, a ciência é clara.
O segundo casamento tem ainda menos chances de sucesso do que o primeiro. Portanto, seria irracional apostar nisso novamente. Mas não, ele se casa de novo e ainda insiste que agora será diferente. Exatamente da mesma forma que um místico acredita que seu próximo amuleto da sorte finalmente trará fortuna. O ateu que exige provas concretas para tudo nesse momento descarta a ciência e aposta na esperança irracional. Ironicamente, quando alguém diz que um milagre aconteceu, ele responde: isso não pode ser verdade porque estatisticamente é improvável. Mas quando ele mesmo aposta em um novo casamento que estatisticamente tem uma altíssima taxa de fracasso, ele convenientemente ignora as probabilidades. Esse tipo de seletividade lógica faz com que a sua postura neuromágica seja ainda menos coerente do que a de um religioso que acredita em milagres. Agora pense comigo um ponto ainda mais profundo. O ateu ele geralmente argumenta contra o sobrenatural dizendo que o universo ele não pode ter sido criado por um Deus, porque a probabilidade de algo tão complexo surgir de forma planejada é extremamente baixa. Ou seja, ele vai rejeitar a ideia de um criador porque julga improvável que haja uma inteligência organizando o cosmos. No entanto, ele acredita também que seu segundo casamento será bem-sucedido, mesmo sendo estatisticamente improvável. Então compare comigo essas duas crenças. A ideia de que um ser inteligente criou o universo é improvável, segundo o neuromágico. A ideia de que um segundo casamento será melhor que o primeiro também é improvável. Sabe qual é a diferença? É que o ateu rejeita a primeira com veemência, mas abraça a segunda sem hesitação. Ou seja, ele se opõe a crenças que desafiam probabilidades quando lhe convém, mas ele aceita desafios estatísticos quando quer justificar suas próprias decisões. Se ele realmente fosse coerente, rejeitaria a própria ideia de um casamento, pois essa instituição falha constantemente. Mas em vez disso, ele acredita, ele tem fé, ele ignora a lógica e segue em frente, como qualquer crente faria. O ateu que se casa pela segunda vez se revela então um homem de fé, ainda que tente disfarçar isso sobre uma fachada racionalidade. Ele acredita que seu casamento será diferente, mesmo sem base estatística para isso. Ele rejeita dogmas religiosos, mas cria para si próprio dogma romântico e emocional. Ele vai se recusar a aceitar milagres, mas ele espera um milagre ao tentar o casamento outra vez. Ele confia na própria ciência, mas ele também ignora seus próprios princípios quando convém. E assim, o neuromágico se torna a prova viva de que a fé não pertence apenas aos religiosos. O paradoxo final sobre o neuromágico é que ele, um ateu que se casa pela segunda vez, se mostra mais irracional do que o crente que acredita em milagres. Pelo menos o crente admite que está depositando sua crença no sobrenatural. O ateu, por outro lado, nega que tem fé, mas age como um fiel inabalável do amor e da esperança. E assim, sem perceber, ele se ajoelha diante de um altar invisível, não de uma igreja, mas da crença secreta que habita dentro dele, a fé no improvável casamento. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ative o sino de notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!